tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Em videoaulas anteriores, nós já conversamos sobre o mix de marketing, sobre o que é o mix de marketing, o composto de marketing, os famosos 4Ps, e já falamos sobre produto, sobre estratégias de precificação, sobre estratégias de praça e agora então vamos conversar sobre estratégias de promoção. Como promover o meu produto? Como me comunicar com o meu público-alvo? É isso que nós vamos conversar nesta videoaula e por isso convido você a caminhar comigo. Se você não assistiu às videoaulas anteriores, sugiro que você vá lá e dê uma olhada na videoaula onde nós conversamos sobre produto e começamos a videoaula falando do mix de marketing, o que é esse mix de marketing. Depois, então, nós conversamos sobre a importância de adequar todas as características do meu produto ao mercado-alvo, ao público que eu quero atingir. Não basta ter só o produto ideal, eu tenho que pensar na precificação, pois o preço vai me ajudar ou é o elemento central aí para o posicionamento desse meu produto no mercado. E nas últimas videoaulas, então, falamos sobre a praça, sobre os canais de marketing, a logística de mercado que leva esse produto ideal a um preço acertado até o meu público-alvo. Muito bem, tendo aí o produto certo, no preço adequado e colocado num local conveniente para o meu público, falta aí uma tarefa ainda básica do marketing. Qual é? Comunicar isso ao cliente. Dizer para o cliente que o produto certo, no preço que ele pode pagar, está disponível aí numa plataforma ou num local conveniente para ele. Perceba, já vamos falar isso desde o início desta videoaula. O marketing não pode apenas cuidar da comunicação, da propaganda, da publicidade, das relações públicas, desconectado desses outros P's. Não adianta eu ter um produto ruim, num preço que não tem competitividade ou está feito de forma equivocada, o produto disponibilizado num lugar ruim e aí eu tentar resolver tudo com a comunicação. Não, isso não vai funcionar. Então, cuidado aí, né, para não dar uma valorização por demais desse último P em detrimento dos anteriores que nós já conversamos. Muito bem, quando a gente fala em promoção, também cuidado, né, para não confundir aí com oferta, liquidação. Essa parte de descontos, ofertas, liquidações, também é uma decisão de marketing, mas aí lá do escopo, né, lá do P de preço, das minhas estratégias de precificação. Aqui nós estamos falando do verbo promover. Então, eu estou falando de me comunicar, de levar informações, conhecimento sobre o meu produto para o meu público-alvo. E aí, dentro do mix de comunicação, do mix promocional, eu tenho possibilidade de fazer propaganda, promoção de vendas, trabalho de relações públicas, publicidade indireta, vendas pessoais, marketing direto, marketing boca a boca, o marketing digital, que também permeia esses outros, enfim. Então, essas são formas aí que nós vamos conversar, é sobre isso que nós vamos conversar nessa videoaula. Uma outra coisa importante, antes de você assistir essa videoaula, eu recomendo que você assista também uma outra videoaula que já está aqui no canal, onde eu falo sobre o processo de comunicação e os principais problemas
que acontecem nesse processo de comunicação. Para que eu tenha uma comunicação, eu preciso ter um emissor, esse emissor precisa codificar uma mensagem, precisa transmitir essa mensagem, que precisa ser decodificada por um receptor. E tudo isso aí, nós temos problemas nesses processos de comunicação. É importante que você entenda isso para que depois você aproveite melhor essa videoaula. Então, também volte aí e assista esta outra videoaula que nós temos aqui no canal, ok? Bom, mas falando aí sobre a comunicação de marketing, né? O mix de comunicação de marketing. Quando a gente fala disso, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é a famosa propaganda. O que é propaganda? Bom, para nós, propaganda é qualquer forma paga de apresentação e promoção não pessoais de ideias, mercadorias ou serviços por um anunciante identificado. Então, questões importantes aí para ser propaganda. Propaganda, eu preciso que tenha sido paga de forma direta e que o anunciante seja identificado. Aí eu tenho uma propaganda. Mas não é toda a comunicação de marketing que é assim? Não. Eu posso ter, por exemplo, uma rádio. E aí eu posso ser convidado por um radialista para ir num programa de entrevista, falar sobre um produto, falar sobre um evento que a minha empresa está realizando. Perceba, eu não vou pagar de forma direta para ser entrevistado. Eu posso ter custos, evidente, porque eu posso ter feito um café na minha empresa, chamados jornalistas, para conhecer e por aí vai. Eu posso ter mandado um release, e aí nós vamos falar um pouco adiante sobre isso, sobre relações públicas e tal. Mas perceba que nesse momento, essa entrevista que eu vou dar na rádio, eu não estou pagando de forma direta. Então isso não é propaganda. Inclusive, se eu chegar lá, vamos supor que eu vou dar a entrevista às 2 horas da tarde, eu chego lá na rádio, 1h30, quando da 1h40 acontece um acidente grave, o prefeito da cidade morre, pronto. Já cancelam ali a minha entrevista e o pessoal do jornalismo da rádio vai cobrir essa notícia mais importante e por assim vai. Então, eu não tenho um controle exato dessa comunicação, eu não sei o que exatamente vai ser perguntado para mim, quanto tempo exatamente vai durar essa minha entrevista, diferente da propaganda. A propaganda, eu elaboro lá um spot, né, de 30 segundos, por exemplo. Vou lá na grade de programação da rádio, escolho no intervalo de qual programa que eu quero que entre aquele spot, em que horário, quantas vezes ao dia, e pago por aquelas inserções. Né, e ali eu tenho um contrato, e a rádio não pode, né, ficar alterando isso, não passar a propaganda que eu comprei naquele horário, naquele dia, estão entendendo? Então isso é propaganda, quando eu tenho algo pago e eu tenho aí um anúncio identificado. As propagandas mais comuns, até sinônimo de propaganda, é os famosos filmes, né, que passam na televisão, passam aí no YouTube, né? Tá aí na nossa tela famoso filme, né? Uma propaganda dos animaizinhos, dos bichinhos da Parmalat, né? Isso foi uma febre no Brasil. As pessoas compravam, né? Trocavam lá por animaizinhos de pelúcia, enfim. Isso então foi um filme de bastante sucesso no Brasil. Existem muitos filmes em categorias muito diferentes, né? Existem assim filmes que têm uma linguagem direta, que querem passar uma informação objetiva. Tem filmes que são filmes mais institucionais, que querem passar valores. Então existem uma série de questões. Nisso nós não vamos poder avançar aqui na nossa videoaula, porque não é o foco aqui da nossa conversa. Uma curiosidade que eu trouxe aqui para a gente só falar um pouquinho sobre os filmes é que em outras culturas, em outros países, é muito comum você ter uma certa rivalidade entre as empresas, entre as marcas. E é comum que uma empresa fale mal da outra, né?
a nossa empresa você encontra perto da sua casa. Diferente da... E aí dá o nome da outra empresa que só tem nos grandes centros, não liga para o interior e fala mal daquela empresa. Isso no Brasil geralmente não é bem visto pela população. Esse tipo de filme não é bem recebido pela cultura brasileira. Então, até existem cases de sucesso quando há esse enfrentamento entre empresas. Mas isso tem que ser feito geralmente com humor, com respeito à concorrente, diferente do como é feito lá no exterior. Um case clássico disso que eu estou dizendo é essa propaganda do lançamento do Monbijou, um amaciante, né? E aí tinha o concorrente, o líder de mercado, que era o Comfort. Então, na propaganda, se fala bem do Comfort, se diz que o Comfort realmente é muito bom, mas o Monbijou tem 2 perfumes e tal. Então, fala-se do Monbijou. Aí há uma ação da fabricante do Comfort para que a Monbijou pare de mostrar o Comfort no seu filme, na sua propaganda, né? E aí o Monbijou faz essa outra propaganda com a embalagem tampada, que não se diz de quem é, mas obviamente que a população, né? Isso era numa época em que a televisão era um veículo de comunicação muito forte, né? Existiam poucos canais de televisão, apenas canais abertos. Então a população era impactada de forma direta, né, por essas propagandas, acompanhava essas propagandas. E então, quando o apresentador aí, né, do filme fala sobre, você reclamou, então agora não vai mais aparecer na TV e tal, né? Todo mundo sabe de quem ele está falando, apesar de estar ali aquele paninho, né? Então, isso foi muito famoso no Brasil na época em que foi vinculada. Mas propaganda não é só os filmes, né? Eu posso ter, por exemplo, anúncios impressos, folder, flyers, né? Eu posso ter esses anúncios pagos também, a gente inclusive chama de banner, né? De forma eletrônica. Então eu posso ter um banner impresso, eu posso ter um banner virtual. Se eu estou pagando para isso e o anunciante é identificado, isso é uma propaganda. Uma propaganda que a gente às vezes esquece que é propaganda e não encara como propaganda são os rótulos, né? Mais do que as embalagens, né? O rótulo que está na embalagem. Nesse caso aqui dessa embalagem de sorvete, às vezes essa rotulagem você até tira, né? Fica quase como se fosse um folder que embala, né, esse produto. Mas qualquer tipo de rotulagem tem aí as questões da legislação, questões que tem que aparecer na rotulagem, que são obrigatórias por leis, enfim, mas obviamente ela tem que ser vista também como um veículo de comunicação, até porque ela é a última comunicação feita pela empresa antes da compra. E é uma comunicação feita ali no PDV, ali no ponto de venda, quando o cliente está decidindo qual é o produto que vai comprar. Então é muito importante que ela seja entendida, né, como uma propaganda. Cartazes tá em desuso aí, né? Mas são ainda utilizados e foram muito utilizados aí no passado, né? Cervejas eram um produto que usavam muito aí cartazes, né? Então veja aí uma propaganda bastante antiga da Mause Beer, né? Aquela cerveja escura e mais doce, né? E dizia lá, a cerveja doce para senhoras e crianças, né? Sim, bebida alcoólica para criança. Isso que hoje é um absurdo para a gente, né? Há um tempo atrás não era. Inclusive, não muito tempo atrás, ali na década de 80, 90, talvez até em alguns lugares até no ano 2000, se dizia que mulheres que estavam amamentando era bom tomar cerveja preta. Dava mais leite, era o que se acreditava, né? Na verdade, talvez até, né, o álcool aí passava
para criança, para o bebê, né? Uma coisa que hoje é tida aí como algo meio absurdo, né? No outro cartaz, um cartaz bem mais moderno, mas perceba ali também essa objetivação da mulher, né? Isso era muito comum nas propagandas de cerveja. Essa não está assim, vamos chamar, obscena, né? Mas tinham alguns cartazes de algumas marcas de cerveja que eram realmente mulheres de biquíni, assim, né? Isso era bastante comum lá na década de 80, por ali. Hoje também ainda existem os cartazes de cerveja, mas eles são politicamente mais corretos, vamos chamar assim. Esse mesmo que está na tela aí já é um cartaz entre um tipo e o outro. Um outro tipo aí de comunicação, né? Propaganda paga, anunciante identificado, é o outdoor, ainda muito utilizado nas nossas cidades. O outdoor, ele é usado de forma muito equivocada e muitas vezes. Por isso, nós vamos parar aqui para conversar um pouquinho melhor sobre ele. O outdoor é uma propaganda hoje em dia muito utilizada. Por quê? Porque ficou muito difícil a gente se comunicar com o nosso público-alvo através da televisão, do próprio rádio. Por quê? Porque hoje existem muitas opções. No passado, nós tínhamos basicamente Rede Globo, Bandeirantes, SBT. E rádios, vamos por aqui na cidade de Lages, Rádio Clube e mais uma, certo? Isso diz o seguinte, se eu tivesse como intenção me comunicar com uma quantidade grande de pessoas, se eu conseguisse colocar um filme, uma propaganda, no intervalo de uma novela da Globo, do Jornal Nacional, e conseguisse colocar um spot, né, uma propaganda na Rádio Clube, basicamente eu falava aí com 80% da população aqui da região. Hoje isso não acontece mais, né? Quantos canais de televisão existem? Canais abertos, Rede TV, Rede Vida, Canal Rural, Futura, enfim, são diversos canais abertos. Fora isso, tem os canais fechados. Quantos canais tem lá na Sky? Fora isso, as pessoas às vezes não estão nem na TV aberta, nem na TV fechada. Estão no YouTube, estão em mídias sociais, redes sociais e por aí vai. No que seria, né, os canais que passam música ou somente áudio. Antigamente eram as rádios, né? Agora eu tenho rádio, eu tenho Spotify, Deezer, os podcasts, enfim. Então, atualmente é uma variedade imensa. Aonde está o meu público-alvo, o meu mercado-alvo? Como que eu me comunico com ele? Através de qual canal? As empresas têm muita dificuldade. Segundo o Philip Kotler, inclusive, o marketing de massa, que era esse marketing antigo, que tentava falar com todo mundo, já não existe mais. Talvez Coca-Cola consiga ainda fazer algum tipo de marketing de massa, mas para as outras empresas praticamente não existe mais. Então, eu preciso de algumas estratégias que nós vamos ver aí ao longo desta videoaula, né? Por isso que relações públicas está aí ganhando relevância nesse contexto da comunicação de marketing, mas o outdoor ainda é aí uma mídia, né? Um canal que consegue ser percebido, se for percebido, por um grupo muito variável, né? Então, se eu quero aí uma comunicação mais ampla, talvez o outdoor seja uma peça interessante. Mas aí vem os problemas. O outdoor, ele precisa ser feito para que a pessoa receba a mensagem em poucos segundos. Numa ideia de que a pessoa está passando de carro, por exemplo, olha para aquele outdoor
recebe aquela informação. Nós temos outdoors, por exemplo, de supermercado, cheio de imagens de produtos, cheio de preços. Não, isso aí você pode fazer talvez num flyer, num encarte, tudo bem, a pessoa pode até ler ali, né, ver os produtos, Agora, no outdoor, a ideia não é... Pode acontecer que uma pessoa talvez pare na frente do outdoor lá e fique olhando para o outdoor e vendo. Mas não é esse o objetivo do outdoor. Então, um outdoor muito poluído de informação, a pessoa já não vai ler nenhuma informação. Aquilo já não chama nem a atenção da pessoa. Então, muito cuidado aí com o outdoor. Outra coisa é o seguinte, muitas pessoas sequer veem o outdoor. Claro, veem, né? Não vão bater a cabeça ali no outdoor. Mas, se você perguntar para as pessoas aí da sua cidade, você passou pela avenida tal hoje? Você vai dizer, passei. Lá tem um outdoor. Você viu o que estava naquele outdoor? A maioria das pessoas vai dizer que não viu. Então, usar um outdoor, né, fazer uma arte que realmente chame a atenção, que seja criativa, isso é muito importante. Porque senão fica ali, né, as pessoas passam e não veem aquela informação que está querendo ser passada. Então, é uma estratégia interessante porque ela é bastante abrangente para quem quer uma comunicação abrangente, mas cuidado com a quantidade de dados, de informação que você vai colocar ali. Lembre que a pessoa precisa ler em poucos segundos, 3, 4, 5 segundos, e cuidado para não fazer um outdoor assim, muito discreto, né, e sem nenhuma relevância, que vai gerar muito pouco, né, vai gerar pouco efeito para a sua organização, para o seu produto. Voltamos aqui. Veja esse outdoor que está aqui no nosso slide. Né? É um exemplo de um outdoor correto. Perceba, ele tem ali BBC, que é o canal de televisão, Drácula, é o nome da série, e onde está disponível. Pronto. Isso aqui, 2 segundos, a pessoa... Tem ali umas duas informações, né, umas duas linhas ali que pode ser lida ou talvez não seja lida, mas a ideia principal, que né, a minissérie, o filme Drácula na BBC, pronto, isso passou. Né? E aí na lateral desse outdoor, você tem ali estacas de madeira fincadas, né, e com sangue derramando, que é algo que chama atenção. Né? E tem aí o Drácula, né, a ideia de que para matar o Drácula é preciso fincar uma estaca de madeira, né, nele. Tá? Então tem um contexto, né, não é simplesmente madeiras fincadas sem lógica nenhuma, tem um contexto e você chama atenção. Esse outdoor, inclusive, ganha ainda mais destaque à noite. Por quê? Porque quando a luz, né, se projeta sobre as estacas de madeira, cria esse efeito aí de sombra, né, justamente também chamando atenção aí para o Drácula. Então é um outdoor que vai chamar atenção, pouca informação, né, e as pessoas vão ser impactadas. Uma outra forma de propaganda, também muito utilizada hoje em dia, porque é uma forma de comunicação lá no ponto de venda, são os displays. Espaços específicos para os meus produtos, com a minha identidade visual, né, e que vai aí permitir um contato, né, e uma promoção dos meus produtos. E uma outra forma, aí já não mais propaganda, promoção de vendas. O que são, né? O que é aí a promoção de vendas? Promoção de vendas consiste em um conjunto diversificado de ferramentas de incentivo, a maioria de curto prazo, projetadas para estimular a compra mais rápida ou em maior quantidade de produtos ou de serviços específicos pelo consumidor ou pelo comércio.
né? Às vezes isso acontece muito no comércio. Uma das formas aí de promoção de vendas é as promoções de consumo. Amostras, cupons, promoções de reembolso, de descontos se você comprar, né, aquele produto, brindes, prêmios, testes gratuitos, enfim. Então são várias promoções que eu posso fazer, né? Remédio, por exemplo, né? As pessoas vão lá num médico, enfim, e aí ele dá amostra grátis daquele determinado remédio. Essa amostra grátis é uma promoção de consumo feita por aquele laboratório. Às vezes, aquele remédio tem uma versão genérica, mas o laboratório quer aí que você use, comece a usar o determinado remédio de marca, para depois ter uma tendência a continuar com aquele medicamento de marca. Então, ela faz aí as amostras grátis. Eu posso fazer cupons, né? Eu posso ter um brinde, ganhe um chaveiro, um boné, né? Alguma coisa nesse sentido. Uma outra promoção de vendas muito comum que nós temos é a promoção aí para o comércio e não para o consumidor final. Então, alguns descontos, algumas concessões de propaganda. Então, se você comprar X produtos, nós vamos colocar um outdoor do nosso produto aí dizendo e colocando que o ponto de venda é aí no seu estabelecimento e tal, né, na sua cidade. Bonificação, disposição, amostras grátis também. Então isso é muito comum. Se você, um mercadinho, vamos supor, quanto é que tá a caixa de determinado produto? Tá X. Só que se você comprar 5 caixas, a 6ª caixa você ganha. Então, normalmente aquele mercado compra ali 2, 3, 4 caixas. Mas aí ele se sente, né, incentivado a comprar 5 para ganhar a 6ª caixa. Então, isso também é uma promoção de vendas, nesse caso com foco aí no comércio e não no cliente final. E além de tudo isso que nós falamos, nós temos ainda as relações públicas, nós temos o marketing boca a boca, nós temos a venda domiciliar, enfim, nós temos outras formas de promoção, de comunicação do nosso produto. Mas a nossa videoaula está ficando aí um pouco longa, então nós vamos parar aqui, vamos nos despedir, mas já estou aguardando vocês na nossa próxima videoaula, onde nós vamos dar sequência a esse conteúdo. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau!